posso ser líder na minha casa. E não é diferente de ser líder na igreja e ser líder no grupo de trabalho, é a mesma coisa. Os fundamentos, os princípios são os mesmos que Jesus liderava. E por último, nós temos um mês também para falarmos sobre a visão da Igreja Brasa Zona Norte, a visão do Ministério Brasa. Isso é muito legal também, a gente trazer de uma forma resumida o que é que nós pensamos em termos de igreja. Tá bom? E a última coisa a ser dita, quando nós falamos que esse culto é de ensino, não quer dizer que no culto de sexta-feira do DIP não seja de ensino. Não quer dizer que o culto de sábado não tem ensino. Não quer dizer que o culto de domingo não tem ensino. Não quer dizer que o culto de homens não tem ensino. Não quer dizer que o culto de mulheres não tem ensino. Não é isso. É só uma forma diferente de nós abordarmos. Então, nós, pela manhã, sempre vamos analisar um texto, vamos ter um assunto para ser tratado e ser discorrido. E nos demais cultos, nas pregações, naquela palavra que Deus tem para a igreja, nas suas mais diversas formas, também tem ensino nesses cultos. Mas esse culto nosso é específico, isso, nós abordamos temas e discorremos os temas, ok? Só para a gente não achar que aqui tem ensino e à noite não, tá? Não é isso. Vem à noite, às 19h30, como o Ricardinho falou, que nós vamos ter um culto, vai ter a ceia de novo. Ah, mas eu já tomei de manhã. A ceia pode tomar todo o culto, está tudo bem, tudo tranquilo, é ótimo estarmos juntos. Venha receber uma palavra de Deus e, junto com essa palavra, vem o ensino para a tua vida. E esse é o objetivo da palavra de Deus, é que nós aprendamos e tenhamos a nossa vida transformada, tá bom? Amém? Então é isso, só que já me deu calor, peraí. Eu quero convidar os irmãos a abrirem Romanos capítulo 3. Romanos 3. Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe, smartphone. Pode abrir. O desafio do smartphone, quando a gente está usando, né, é quando vem uma mensagem do WhatsApp, né? Esse é o desafio, né? A gente continuar na Bíblia online e não ir para ver a mensagem. É um desafio. Vamos lá. Capítulo 3, vamos ler alguns versículos só, o versículo de 21 a 23. Diz assim lá: mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é o tratado teológico mais completo que nós temos nas Escrituras. É um tratado que fala da salvação, da justiça de Deus. É importante a leitura e o estudo dessa carta, que nós não vamos fazer isso, eu só estou dando uma orientação para que é importante. Se nós queremos saber profundamente o que é essa salvação na minha e na tua vida, Paulo fez esse tratado teológico na carta que ele escreve aos Romanos. E aqui ele fala algumas coisas, e esse trecho do versículo 21 ao versículo 31, talvez seja o centro da carta de Romanos. Porque é importante aqui que, quando Paulo introduz esse assunto,
mas agora a justiça de Deus. Então, ele está se referindo ao que ele disse anteriormente. O que ele disse anteriormente? Capítulo 1, 2 e 3. Que o homem seja o homem moral. No capítulo 1 ele fala isso. Seja o homem moralista. Capítulo 2 ele fala isso. Seja o religioso. Capítulo 3 ele fala isso. Judeu. Estão todos debaixo de maldição. Ponto. Paulo trata aqui da depravação da raça humana. O homem está sob a condenação do pecado. E ele diz aqui, ele resume isso, dizendo no versículo 23 que todos pecaram. Não há nenhum que não pecou. Eu, tu, nós e todo mundo está debaixo de condenação. E por estar debaixo de condenação, é necessário uma intervenção. Sem uma intervenção divina, o homem estaria remediavelmente perdido e o destino seria o tormento eterno. Então ele introduz aqui que, apesar dessa condição, Deus providenciou alguma coisa para nós. A justiça de Deus se manifestou, e uma justiça de Deus que o Velho Testamento falava dela, e agora ela se manifesta personificada na pessoa de Jesus. Então, a condição do homem de pecado não tem nenhuma forma de resolver se não for por Jesus. Não há possibilidade nenhuma. E ele trata esse assunto nos capítulos anteriores, porque há uma tendência do homem a achar que porque ele é bom e se qualificar como bom, achar que ele é um moralista, que ele não faz nada de errado, ele merece alguma coisa de Deus. Então, existem muitas religiões que pregam isso. Se tu ajudar o próximo, se tu fizer o bem, tu está se qualificando para ser aceito por Deus. Não quer dizer que o bem não deve ser feito. Mas em termos de salvação e a condição de pecado do homem, fazer o bem não o qualifica. E muito menos o religioso. Às vezes nós pensamos isso, e ele fala isso. O judeu se vangloriava. No capítulo 3 ele fala, o judeu, ele é religioso, ele recebeu a lei, ele tinha o templo naquela época. Então ele se vangloriava que isso qualificava como ser aceito por Deus. E aí Paulo introduz isso, não é nada disso, não tem possibilidade, não é porque eu faço bem ao próximo, não é porque eu venho na igreja todo domingo, não é porque eu dou o dízimo, que isso me qualifica. Isso é coisa boa a ser feita, porque é a instrução de Deus. Mas para a salvação, isso não qualifica o homem. O que qualifica o homem para ser salvo é a fé em Jesus Cristo. Sem isso não há possibilidade nenhuma. Amém? Parece um pouco arrogância. Não. E ele vai falar nesse capítulo que o que tira a arrogância do homem? Porque o homem, quando ele olha para si e diz que o que ele faz o habilita, isto é uma arrogância, Paulo diz aqui. E o que elimina a arrogância do homem? Ele acreditar que só tem um jeito, é ter fé em Jesus. Isso elimina toda arrogância, porque tira o foco de si e coloca o foco em Deus. Isso tira do homem toda arrogância. Mas isso é muito simples. Sim, é muito simples. É muito fácil, é crer. Nós vamos ver um pouquinho esse crer aqui, o que ele fala nesse capítulo 13, um pouquinho no capítulo 5. Então é importante que nós entendamos isso. Todo homem é pecador. E por que o homem é pecador? Onde é que surgiu isso? Começou essa história toda, e a gente já sabe, é Gênesis.
Gênesis começa essa história, começa a nos mostrar o que aconteceu com o homem e o que nós herdamos daquele homem. De Adão. Já lemos Gênesis, né? Amém? Todo mundo já leu Gênesis um dia aí? Amém. Todo mundo? Sim. Legal. Leiam porque é importante. É o livro das origens. Não vai dar para a gente ler ali. Eu vou falar, se todo mundo já leu, eu vou citar, e aí tu vai lembrar. Tá bom? Mas anotem. Nós vamos falar sobre o capítulo 2 e 3. Que é uma história tão conhecida, é tão falada aqui em muitos cultos, muitas reuniões, mas eu só preciso trazer algumas coisas importantes. Relembrar algumas coisas importantes. Deus cria o homem e coloca o homem no jardim. No capítulo 2, mostra a gênese da criação do homem e a colocação e a criação de um jardim e a colocação de um homem nesse jardim. Um jardim que foi estabelecido para que o homem cuidasse desse jardim, que ele fosse o agricultor desse jardim, que ele cuidasse das plantas, que ele cuidasse dos animais, tanto que no momento Deus traz todos os animais e ele nomeia cada um dos animais, lembram disso, né? Dá um nome para cada um. Então isso mostra uma inteligência fenomenal do homem, de dar nomes a todos os animais, e assim se fez. Mas também Deus viu ali que o homem sozinho é incompleto. O homem sozinho, ele não é feliz. E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Não foi o homem que viu isso, foi Deus que viu. Então, o desejo de casar, de ter um marido, de ter uma mulher, é coisa que vem de Deus. Então, aqueles que são casados, os casados, olhem um para o outro aí, por favor. Olhem um para o outro aí. Olha aí, vocês viram? Agora, quem não é casado fica pensando, né? Puxa vida, cadê? Aqueles que são casados, vocês olharam a parte completa a vocês. O homem sozinho não é feliz. Aqueles que não são casados, preste atenção. O homem, Deus viu que o homem não era bom ele ficar sozinho. Quem é solteirinho aí, levanta a mão, ou solteirinho aí. Tem vários aí, Então preste atenção. Quando Deus viu que o homem não era bom ficar só, o que Deus fez? Colocou o homem para dormir, deu uma anestesia geral, tirou uma costela e essa costela fez uma mulher. Então, vocês que são solteiros, descansem, que logo, logo da costela de vocês vai surgir uma mulher, vai surgir um homem. Então, descansem e não fiquem atirando. Deixa Deus trazer a pessoa que tem para a vida de vocês. Não é nós aí, né? A gente fica fazendo isso. Quem nunca fez, né? Deus tem a mulher, Deus tem o homem certo para a vida de cada um de nós. E quando isso ocorrer, é a complementação daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tá bom? Então, o homem agora tem uma companheira, e Deus deu instruções para Adão. Olha só, tu pode comer de tudo que está aqui. Capítulo 2 também, versículos, a partir do 14, ele dá essa instrução para o homem. Olha só, tudo vocês podem comer. Mas está vendo aquela árvore ali? Aquela não. Aquela não pode. Porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então, há uma instrução clara. Deus fala com o homem. Ele dá uma instrução que não tinha como estar equivocado. Deus não disse para o homem que havia uma fruta naquele jardim que não poderia comer. Ele não disse isso.
Porque se ele tivesse dito que havia uma fruta que era um problema, se eles comessem, eles iam ficar confusos. Qual é a fruta que eu não posso comer? Qual é a árvore que eu não posso me alimentar dela? Então eles ficariam confusos e não saberiam como agir. E agiriam de acordo com o que eles achassem. Então talvez seja essa a cereja. Não pode comer cereja. Não fez isso Deus. Deus sempre é claro na sua orientação para o seu povo. Sempre é claro. Ele disse, esta árvore. Bom, nós sabemos o que aconteceu. Eva ficou ali por volta da árvore. E Satanás aparece no cenário. O cenário era Deus relacionando-se com o homem. E isso é legal, tá? A gente pensar, retornar um pouquinho. No capítulo 3, fala desse episódio do pecado, do erro do homem. Capítulo 3. Mas no capítulo 3 tem uma coisa muito importante, que diz lá que toda a viração do dia, Deus ia falar com o homem. Então, quando o homem peca, quando ele erra, ele se esconde. E quando Deus fala, onde está Adão? Ele vem na viração do dia, Adão reconhece a voz. Ele conhecia a voz de Deus. E ele disse, estou aqui. E aí se trava um diálogo ali, entre Adão e Deus. Então, o que nos mostra isso? Que Deus se relacionava com o homem. E não só isso. Quando ele fala que o homem não é bom que ele esteja só, ele cria uma mulher, no capítulo 2, versículo 24 e 25, ele estabelece o casamento. E ali os dois se tornariam, ele diz, os dois, homem e mulher, se tornariam uma só carne. Então, o que Deus faz aí? Ele estabelece também um relacionamento entre as partes, entre o homem e mulher. Então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, resumindo, Deus é um Deus de relacionamento. Então, Deus quer se relacionar com o homem. E Deus quer que o homem se relacione. Então, ficar só, ficar isolado, não tem a ver com a identidade de Deus na nossa vida. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, vertical, e com o outro, com o homem, na horizontal. Então, quando Deus cria o homem, esse era o propósito, o relacionamento, tanto com Ele, a criatura e a criação com Ele, quanto a criatura se relacionando entre si. Então, ficar isolado, ficar isolada, não querer se relacionar com pessoas, não condiz com o propósito pelo qual Deus nos criou. E quando ele estabelece esse propósito de uma relação vertical, acontece o problema. E esse problema já se traduz em rompimento de relação horizontal. Então, quando a mulher peca, ela come daquele fruto por influência, por engano. Esse novo personagem na história, que é Satanás, que ali ele, não sei de que forma, mas ele se personifica numa serpente, engana a mulher e a mulher come. E esse é o objetivo de Satanás. É fazer com que nós tenhamos o relacionamento com Deus interrompido. Foi isso que ele fez com Eva. Eva argumentou, não, nós não podemos comer desse fruto. Ele disse, não é assim. Satanás argumenta com a mulher, o que está acontecendo é que Deus não quer que vocês obtenham todo o benefício que a vida pode dar. Não é bem assim. E Eva aceita essa conversa.
e toma do fruto. E também dá ao seu marido. Nesse momento, o pecado entra na raça humana. Adão e Eva foram criados sem pecados e não tiveram filhos. Só tiveram filhos depois que pecaram. E quando acontece isso, há uma ruptura no relacionamento com Deus. Se nós vermos o capítulo 3 no final, Adão e Eva são expulsos do jardim. Não tem mais a possibilidade de estar no jardim. E agora eles têm que trabalhar a terra e se alimentar dela. Então, naquele instante, o relacionamento vertical é interrompido. O homem perde esse relacionamento por causa do pecado. Triste. E isso produz um dano tão grande no homem que os seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel, tenham um conflito desnecessário e Caim mata o seu irmão. Então, olha o que acontece quando o relacionamento vertical é interrompido. O homem se perde. O homem já não sabe mais o que faz. O homem já acha que tem justiça própria. Se nós lermos um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, que tem o episódio do assassinato de Abel, acho que no capítulo 5 vai falar de Lameque, já descendentes, jamais descendentes, mas como isso vai piorando, que Lameque mata um jovem porque pisou no pé dele. E por que aconteceu isso? A perda do relacionamento com Deus. O limitador do homem é o relacionamento com Deus. O mundo quer a paz. A paz do mundo só pode existir se o homem tiver um relacionamento com Deus. O pecado entra na raça humana. E acabou. A partir desse pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos descendentes de Adão e Eva. Deus cria Adão e Eva sem pecado, mas nós somos descendentes de um casal com uma natureza pecaminosa. Por isso nós herdamos essa natureza. Por isso a palavra de Deus nos chama de pecadores. Somos pecadores. E aí tem, às vezes, uma confusão. O que significa ser pecador? E é legal a gente olhar um pouquinho em Romanos, no capítulo 5. Vamos olhar um pouquinho lá. Vira um pouquinho a página aí. Adianta um pouquinho a página do capítulo 5. Que no capítulo 5, a partir do versículo 12, ele vai explicar de uma forma profunda, nós não vamos entrar muito, mas ele vai explicar o que é esse pecado. E a explicar o que é pecado, ele vai trazer lá essa situação de Adão. Então, quando Paulo vai explicar o que é o pecado, ele nada mais faz do que vai para a Gênesis e explica que onde começou, como é que é isso, e nós podemos entender melhor. Então, ele começa falando aqui, no versículo 12, que assim como o pecado entrou no mundo, por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, ele já traz essa referência, que o pecado entra no mundo por um homem. Qual foi esse homem? Adão. O pecado entra no mundo. O que é pecado? Errar o alvo. Isso é pecado. Então existe um pecado, vamos dizer assim, um pecado original. Um pecado primário. Qual foi o pecado que trouxe
a nossa natureza como pecadores. Adão tinha um alvo a ser alcançado, ele simplesmente erra esse alvo. Ele vai para um outro lado. E qual era o alvo? Fazer o que Deus havia dito. Esse homem erra. Interessante que ele erra deliberadamente. Nós erramos por natureza. Ou não? Nós estamos o tempo todo errando. O tempo todo nós sabemos o que é e erramos. Nos distanciamos. Então ele fala que esse pecado, esse errar o alvo, foi estabelecido lá, foi Adão que trouxe para mim e para ti. Mas ele fala de uma outra coisa interessante. No versículo 19, ele diz assim, ó: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela desobediência de um só, muitos serão feitos justos. Novamente ele está falando de Adão. Que pela transgressão de Adão. O que é transgressão? Essa palavra se usa muito em relação à lei, né? É um transgressor da lei, mas o que é transgressão? O que Paulo quis dizer aqui? E aqui ele faz um contraste, né? A desobediência de um, Adão, e a obediência de outro, quem? Cristo. Então, há um contraste entre Adão e Cristo. Ok? O que é desobediência? A palavra desobediência, ela tem um sentido seguinte: é falhar em prestar atenção. É isso que é transgressão. Então, essa indisposição de ouvir gera o erro. Então, qual foi a transgressão de Adão? Ele ficou indisposto a ouvir o que Deus havia dito. Por isso ele erra o alvo. Deus havia falado, não pode. Essa não. Quando a mulher entrega o fruto para Adão, ele não questionou nada. Ele simplesmente comeu. Então a transgressão de Adão foi a indisposição de ouvir Deus. Que isso nós herdamos, ou não? Às vezes Deus nos diz coisa e a revelação de Deus aqui é clara, assim como Ele mostrou para Adão, ó, é claro o que eu quero para a tua vida. O que eu quero para a tua vida, Adão? Eu quero que tu não coma essa árvore e cuide desse jardim. E nós vamos ter relação todo dia. Foi isso que Deus falou claramente para Adão. Ele se mostrou indisposto a ouvir o que Deus tinha dito. E agora nós temos a palavra de Deus, que é a palavra clara que Deus tem para mim e para a tua vida. Não é verdade? Poxa, mas a instrução para Adão foi resumidinha, né? Para nós são 66 livros, então. Mas é claro igual. Então, muitas vezes nós estamos em disposição de ouvir o que Deus tem. Deus fala, mas nós erramos o alvo. E por que erramos o alvo? Porque nós somos indispostos para ouvir o que Deus tem a dizer. É triste. Mas ele fala que Jesus, assim como Adão foi desobediente, Jesus, que é o nosso modelo, foi obediente. E o que é obediência? É ao contrário da desobediência. Sim. Mas é interessante que aqui também, o que Paulo está dizendo sobre essa questão da obediência, é uma submissão a uma voz. A obediência é uma submissão em resposta a conselhos, em resposta a uma voz. Então, quando eu sou obediente, é em relação a algo que eu ouvi, a algo que eu tenho a fazer, a
algo que eu fui orientado a realizar. Então, quando eu me submeto a isso, isso é obediência. E aí ele fala que Jesus foi isso. E lá em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ler que Jesus foi obediente. Qual foi a obediência dele? A morte, e a morte de cruz. Então, uma coisa interessante aqui, não foi a intenção de Adão em comer do fruto que trouxe o pecado para a raça humana. Não foi a intenção dele, mas foi o ato. Ele comeu. Jesus veio, e ele sabia qual era a missão, mas o que trouxe a salvação não foi a intenção de Jesus, foi o ato da morte na cruz. Se nós traduzirmos para a nossa vida, é isso mesmo. Os nossos atos, muitas vezes, ou todas as vezes, revelam se nós somos ardios em ouvir e erramos o alvo, ou somos submissos. Onde é que a gente se mede isso? Pelas nossas atitudes. Assunto que nós vamos falar na terceira reunião sobre santificação. Nós precisamos falar um pouquinho sobre isso daí também. Deixa eu ver se eu não estou me passando muito. Não. Então aqui ele revela isso, que não era a intenção de Adão, e não foi a intenção, foi o ato consumado. Jesus morreu, foi até o fim, foi submisso à vontade que estava estabelecida para a vida dele. Ele foi submisso ao propósito pelo qual ele veio para essa terra. Foi morrer por mim e por ti. Foi morrer por nós. Foi morrer pela raça humana. Mas por que a raça humana, então, não se converte a esse? Porque o homem tem indisposição de ouvir. Não interessa. Não é confortável ouvir o que Deus tem. Porque muitas vezes nós achamos, o homem acha que o que Deus diz não é tão importante e é privativo. Deus nos priva de coisas, assim como Satanás falou para Eva, Deus está privando vocês de saber o que é bom. Então é assim que Satanás faz até hoje. Nos engana para que a gente erre o alvo. Deixe de fazer aquilo que Deus claramente nos diz. É dessa forma que Ele atua. E como nós herdamos essa natureza de Adão, e é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 5, nós somos tendenciosos a fazer tudo isso. Estão entendendo? O homem é assim, ele tem a natureza. Mas qual a diferença nossa? Por que agora nós temos essa instrução e nós podemos caminhar um pouco diferente? Porque quando a gente aceitou a Cristo, nós nos tornamos uma pessoa melhor, né? Nós temos algo que o mundo não tem. O Espírito Santo. Então, embora eu continue com a minha natureza pecaminosa, embora eu continue tendencioso a errar o alvo, muitas vezes indisposto a ouvir, muitas vezes insubmisso às orientações, mas em nós habita o Espírito Santo que pode nos acordar, nos conduzir, nos orientar, nos dar força para que a gente não deixe que essa natureza pecaminosa que nós temos domine a nossa vida. E quando Paulo fala em Romanos, no capítulo de Romanos 8, o capítulo 8 de Romanos, ele está falando disso, que o homem sem esse espírito não agrada a Deus.
nós agora podemos sim agradar a Deus, porque o Espírito Santo habita em mim e em ti. Nós vamos ver isso em santificação. Então nós continuamos sendo pecadores. E ele vai falar no capítulo 3, que a gente leu, o versículo 21 em diante ali, que nós somos justificados. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Vamos pensar esse versículo só 24 agora. Ele está dizendo que nós somos justificados. O que é ser justificado? Ele diz que a justiça de Deus se manifestou que foi atestada pela lei, mas é uma justiça que vem através de Cristo. E ele está dizendo que agora que essa justiça se manifesta na pessoa do Senhor Jesus, nós fomos justificados gratuitamente. O que é ser justificado? A ideia às vezes parece que nós, justificado é, nos tornamos justos. Né? Bom, então, agora eu não faço mais o erro, não cometo mais erro. Agora eu sou justo. Então agora não tem mais pecado. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele diz no versículo 23 que o homem está condenado, está separado, destituído da glória de Deus por causa do pecado. Então existe sobre o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, uma condenação. Qual é a condenação para o homem pecador? O sofrimento eterno. Essa é a condenação. A gente gosta ou não, mas é isso aí. A gente pode até julgar isso de acordo com a nossa moralidade e achar que é severo demais. Mas a Bíblia é clara. É muito clara dizendo que o homem, ele está sob a ira de Deus. É claríssima. E estar sob a ira de Deus significa estar condenado. Mas é claríssimo, muito mais claro, que há uma solução. E essa solução é Jesus. E quando eu aceito essa solução, eu sou justificado. O que é isso? Essa palavra ela tem uma conotação jurídica. Ela diz, a justificação, eu sou declarado justo, ou seja, eu sou inocentado em relação à penalidade eterna. Então agora é assim que Deus me vê, como uma pessoa justa, mas não pelos meus atos, mas sim Ele nos vê pela cruz, pelo sangue de Cristo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante ele falando isso. Então nós somos declarados inocentes em relação ao pecado, à penalidade eterna do inferno. Então nós somos justificados. Alguém pagou a conta. E quem pagou a conta? Ele fala aqui, ó, pela redenção. Então nós somos justificados pela redenção que há em Cristo. O que é redenção? Ai, que chato, né? Ficar toda hora perguntando o que são o significado das palavras. Mas é importante a gente entender esses sentidos, porque eles têm o poder de nos orientar claramente o que é essa salvação. O que é redenção? Então nós somos declarados justos, nós somos inocentados em relação à penalidade eterna, é o que ele está dizendo no versículo 24, e isso aconteceu por causa da redenção que Cristo fez. O que é redenção? É para nós, assim, que somos ocidentais, e não somos judeus, é uma palavra que a gente tem que estudar, né? O que é redenção, né? Às vezes não tem muito sentido para nós. Assim como ele fala depois, a gente vai ver um pouquinho sobre propiciação. O que é propiciação? Para nós são verbetes estranhos. Mas para o judeu que estava ouvindo isso, não era. Então o que é redenção?
Se a gente pegar o dicionário, redenção é libertação. É o que a gente vai encontrar lá, é libertação. Então, uma pessoa está presa em algum lugar, eu vou lá e abro a porta para ela sair, ela foi liberta. Ela está presa numa cadeia, eu abro a cela e ela sai da cela e vai embora, ela foi liberta. Então, esse é um sentido de redenção. Mas ele é mais profundo nas Escrituras. Essa redenção era muito usual no Velho Testamento. Era uma coisa que se praticava lá. E aí a gente tem um episódio interessante de Ruth. Quem já leu Ruth aí? Então, Ruth tem um cara lá chamado Boaz. É isso? Isso, Boaz. E a gente sabe, quem já leu sabe da história, muito legal, Ruth. Mas a história de Ruth, ela aponta para isso aqui, para o que Cristo ia fazer. Porque Ruth, ela não tinha marido, não tinha filhos. E ela volta para Israel com a sua sogra, que a sua sogra foi tremenda na vida dela, e ela ela amava a sua sogra. Isso é uma coisa muito importante para a gente parar e pensar. Ame a sua sogra, ame a sua nora, porque isso é o que aconteceu ali nesse episódio. Aliás, só para a gente... É só dar uma informação que não tem nada a ver, tá? Mas já passou. Dia 28 de abril é o dia da sogra. Eu nunca vi nenhuma propaganda sobre o dia da sogra, presente para o dia da sogra. Nunca vi isso aí. Olha só, tá vendo? Mas dia 28 de abril é o dia da sogra. A minha sogra é falecida. E todo dia 28 de abril, quando eu estava em São Paulo, eu dava um presente para ela. E aqui em Porto Alegre, eu ligava para ela. A gente falava muito, mas dia 28 de abril tinha que ser a primeira coisa do dia, era cumprimentar a sogra. Então, anote aí, 28 de abril, dia da sogra, tá bom? Vai ser bom para ti, para o teu relacionamento, para o teu casamento, vai ser bom. Ame a tua sogra. Então, essa nora vem com a sogra. Não tem filhos. Ela precisava gerar filhos. E para que ela gerasse o filho, tinha que ser um homem, um descendente mais próximo da família que tinha que tomá-la como esposa, casar com ela e fazer dela uma família com filhos. E quando essa trama acontece, aparece esse homem Boaz. Esse homem Boaz, ele se interessa por ela. E ele quer casar com ela. Só que tinha um parente mais próximo dela do que Boaz. E agora? Acabou o romance. Não. Esse parente tinha família. E ele não quis, mas para que ele casasse com Noemi, ele tinha que pagar o preço para esse descendente, para que ele assumisse esse casamento. Esse episódio, essa figura de Boaz pagando o dote para casar com ela, ele era chamado de Goel, era o redentor, o remidor. Então ele pagava o preço necessário para que aquela mulher viesse para ele. Isso era a figura no Velho Testamento do Redentor. E agora a gente vem aqui para o Novo Testamento. Que a nossa justificação se deu através da redenção. O que é a redenção? Então, o que a gente define como redenção, que Jesus fez. Na verdade, Ele nos libertou.
Mas não foi abrir uma porta e falou para a gente sair. Não, para que nós saíssemos, ele tinha um preço a ser pago. O resgate tinha que ser pago. Então, quando Jesus nos liberta pagando o preço, qual era o preço? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, o preço para a minha vida e para a tua vida, porque somos pecadores, o preço é a morte. Não tem outra solução para nós, é a morte. Então, Jesus vem e nos resgata e Ele morre em nosso lugar. Então, o preço para nós estarmos vivos foi a morte de Cristo. Ele foi o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. A gente canta isso, né? O que é esse Redentor? Nós deveríamos ter tomado o lugar dele. Ele tomou o nosso. E nós, como pecadores, com uma natureza pecaminosa, seria justo nós tomarmos o lugar dele. Ele tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, sendo um homem sem pecado. Pagou um preço. Qual é o preço? O sangue. E é o que ele vai falar agora aqui no versículo 25, na sequência. A quem Deus, ele nos resgata pagando um preço. E qual foi o preço? 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Veja como as coisas se completam. O que é um sacrifício propiciatório? Outra palavrinha difícil. O que é propiciatório? E quem estiver anotando, Levítico 16 fala um pouco sobre o propiciatório. É uma expressão também, e o judeu ouvindo isso saberia o que estava sendo dito. O propiciatório, a propiciação. O que é isso? Lá no Velho Testamento tinha a arca. A gente viu a arca da aliança. E a arca da aliança, ela era um retângulo, em cima ela era trabalhada e tinha 2 anjos, 2 querubins de ouro, com as asas viradas um para o outro, que quase se tocavam essas asas. E era ali, naquele lugar, que Deus falava ao sumo sacerdote. Naquele lugar. E para que Deus falasse ao sumo sacerdote naquele lugar, ele tinha que aspergir sangue sobre essa tampa que tinha os querubins, chamava-se propiciatório. Então ele tinha que aspergir sangue sobre o propiciatório. Quando ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, Deus se tornava propício a ele. Com aquele sangue, Deus, se tornando propício a ele, falava com o sacerdote. O que está dizendo aqui que Paulo falou que essa redenção, que o sangue propiciatório, o sangue de Jesus foi esse propiciatório para a nossa vida. Então agora, através desse sangue propiciado, Deus se torna favorável a mim e a ti. Por que ele se torna favorável? Porque a ira que nos condenava, Jesus pagou. E pelo seu sangue ele nos enxerga. Então, Deus se torna propício. Eu nunca vou ser favorável a Deus. Então, se tornar propício é se tornar favorável. Eu nunca vou ser favorável a Deus. Eu sou um pecador. Mas através do sangue de Jesus, Deus se torna favorável a nós. Nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. Mas Jesus pagou o preço sobre a nossa vida. O que tem de bom em nós? Se eu posso dizer isso, né? Tem uma coisa de bom em nós. A nossa fé nesse sacrifício que nos liberta.
há mérito nenhum em nós. Todo o mérito é do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele pagou o preço. Ele morreu por mim e por ti. Porque Ele morreu por mim e por ti, agora eu tenho acesso a Deus. Então, o que foi quebrado no Éden, o homem perdeu a relação vertical com o homem. Esse relacionamento, o pecado interrompeu. Mas agora, por causa da nossa fé e entrega a Cristo, esse relacionamento se restabelece. Então só tem uma forma agora de eu receber de Deus, de eu falar com Deus, só tem uma forma. Através de Jesus Cristo, que morreu e se entregou em nosso lugar. Então nós agora temos acesso, não é mérito nosso, não é porque nós somos moralistas, não é porque nós não pecamos, se é que a gente podia até dizer isso, se pudéssemos. Não é porque nós somos religiosos, nós temos acesso a Deus, porque agora nós temos um propiciatório. E o propiciatório é o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar e vamos já ceia. E esse é o momento da ceia. Essa ceia é quando nós nos lembramos disso. Que esse pão, que esse suco, que esse vinho, que esse cálice, agora tipifica, representa aquilo que Ele fez. Nada em nós, tudo nele, nada sobre nós, tudo sobre Ele, é a ceia. E quando nós tomamos a ceia, é a lembrança do que Ele fez, e não a lembrança do que nós fazemos, mas sim do que Ele fez. E nós experimentamos essa misericórdia, experimentamos essa obra maravilhosa, que mesmo nós sendo pecadores, Deus restabelece a nossa relação com Ele, através do sangue de Cristo. Vamos orar pelo cálice e pelo pão. Leandro pelo cálice, Ricardinho pelo pão. Senhor, graças te damos